Olá, tudo bem? Vamos falar hoje de dilatação térmica dos sólidos. A dilatação térmica dos sólidos, aqui nós temos uma brincadeirinha, alguém querendo desatarrachar uma porca de um parafuso. E aí como que é possível desatarrachar? Aquecendo a porca. Então a porca, quando ela é aquecida, ela se solta, ela se expande, né? Quais os tipos de dilatação dos sólidos que nós temos? A dilatação térmica linear, que é em uma dimensão, que é o comprimento. Exemplo desse tipo de dilatação é uma barra ou um fio de metal. A dilatação térmica superficial em duas dimensões, que é comprimento e largura, que seria uma chapa, né? Seria relacionado à área, comprimento e largura é a área. Exemplo disso é uma placa de metal ou um piso cerâmico, por exemplo. Dilatação térmica volumétrica em três dimensões, comprimento, largura e altura. Seria comprimento, largura e altura. Seria um bloco, né? Um bloco de metal, um bloco de cimento. Então, quando a gente fala em dilatação, a gente está falando em aumento das dimensões. Aí a gente vai para alguns exemplos que a gente vê no nosso dia a dia. A dilatação térmica do sólido, linear, né? Os fios de uma rede elétrica aérea devem apresentar, olha aqui, ó, os fios de uma rede elétrica eles devem estar fazendo uma curva assim. Por quê? Em caso de dias muito frios, eles, ao contrário da dilatação, eles se contraem, né? Em dia muito frio, pode ocorrer uma contração de frio muito intenso, os fios podem se contrair e nessa contração pode romper os fios. Então eles devem ficar encurvados. Juntas de dilatação nos trilhos de uma ferrovia que podem ficar retorcidos caso não se previna a dilatação. Para que serve então uma junta de dilatação? No caso de dias muito quentes, o trilho de trem não se encavalar dessa forma aqui, como mostra essa figura aqui ao lado. Então, de espaços em espaços, de certas distâncias, os trilhos de trem têm que ter esses espaços vazios aqui, ó, que são as juntas de dilatação, que está aqui no detalhe aqui. É uma prevenção para que não ocorra encavalamento dos trilhos. A lâmina bimetálica é um arranjo de duas lâminas de materiais diferentes, elas estão juntas aqui, ó, sobrepostas, bem grudadas uma na outra, estão coladas e elas funcionam assim, ó. Quando aquecida, as lâminas se dilatam. Isso aqui é como se fosse um circuito elétrico. Então aqui tem uma ligação aqui para lá e para cá. Então quando é acionado esse circuito, começa a circular corrente aqui elétrica e aí começa a aquecer essa lâmina bimetálica. Com o aquecimento, essas duas lâminas começam a se dilatar e como cada lâmina dessa é de um material diferente, tem um comportamento diferente pelo aquecimento, essa lâmina aqui de latão, ela tem um coeficiente de dilatação maior, ela se dilata bem mais do que a de aço. Então ela vai se encurvar, nesse caso aqui para a direita, vai forçar mais, porque ela se dilata mais, e vai interromper o circuito, né, após o aquecimento. Então no caso aqui, ó, a lâmina de latão tem um coeficiente de dilatação maior e a de aço um coeficiente de dilatação menor. Então esse encurvamento aqui vai sempre ocorrer para o lado do material que tem o coeficiente de dilatação menor, porque ele se dilata menos. Aí depois que a temperatura diminui, né? Depois da interrupção da corrente elétrica, as lâminas voltam à posição anterior, porque aí elas se resfriam e voltam à posição anterior. Então isso aqui é um princípio de funcionamento do pisca-pisca, por exemplo, e também nos ferroelétricos acontece a aplicação dessa lâmina bimetálica. Então a dilatação linear é uma variação do comprimento. Linear vem da palavra linha, comprimento. Para maior praticidade, vamos adotar no estudo da dilatação linear uma barra metálica e veremos o que ocorre com seu comprimento quando aquecido. Então vamos pensar numa barra ou num fio, né? Isso aqui parece mais um fio. Fio ou barra, tanto faz. Então tem uma barra ou fio com comprimento inicial L0, a uma temperatura inicial θ0. Essa letra aqui é aquela letra grega θ. Então quando você aquece a barra ou fio, ela vai fazer o quê? Ela vai dilatar, ela vai aumentar de tamanho e vai para um tamanho L. Então essa parte clarinha aqui no desenho é o quanto
que aumentou o comprimento da barra ou do fio. Esse θ aqui é a temperatura para onde temperatura final, temperatura para onde a barra, temperatura final. Então, a temperatura final é a temperatura inicial mais a variação de temperatura. E esse ΔL é a variação de comprimento. Pedacinho aqui, ó, é a diferença entre comprimento final, que é esse aqui, ó, é o L, menos o comprimento inicial. Experimentalmente, assim por experimento, então a gente vai verificar que o comprimento da barra é função da variação de temperatura. Então, essa variação do comprimento depende da variação de temperatura. Então, nós vamos ver aqui no próximo, se eu aumento a temperatura, tanto que eu aumentar de temperatura, vai aumentar o comprimento, para o mesmo comprimento inicial. Ó. Se eu aumento daqui para cá uma certa variação de temperatura, eu vou aumentar também o comprimento. Se eu dobrar a variação de temperatura, eu vou dobrar a variação de comprimento. Então isso quer dizer que a variação de comprimento é proporcional à variação de temperatura. A variação do comprimento de uma barra também é proporcional ao comprimento inicial, para uma mesma variação de temperatura. Então quanto maior o comprimento inicial, maior a variação de temperatura. Então vamos lá para frente, que está mais bem explicado aqui. Ó. Ao duplicarmos o comprimento do inicial de uma barra, a gente vai dobrar também o comprimento. Olha aqui, na mesma variação de temperatura, quando você dobra o comprimento inicial, você dobra também a variação de comprimento. Quando você triplica a variação de comprimento inicial, você também dobra a variação de comprimento. Isso quer dizer que a variação de comprimento é proporcional ao comprimento inicial da barra ou do fio. E verificamos então com esses dois itens ali anteriores que a dilatação linear é proporcional à variação de temperatura e ao comprimento inicial. Né? Portanto, concluímos que ΔL é diretamente proporcional ao tipo de material, ao comprimento inicial e à variação de temperatura. Onde esse alfa aqui, ó, a letra grega alfa, é um coeficiente de proporcionalidade característico de cada material, denominado coeficiente de dilatação linear. Então, isolando aqui, ó, separando essa letrinha alfa aqui, esse alfa é variação de comprimento dividido pelo comprimento inicial vezes a variação de temperatura. E a unidade do alfa é graus Celsius a menos 1. Então, tem um exemplo aqui, a gente vai ver o que significa esse coeficiente de dilatação linear. Então, eu queria chamar a sua atenção porque essa parte aqui da física, desses cálculos, eles são de início assim um pouco chatos, mas eles vão se repetir na dilatação superficial e volumétrica e na dilatação dos líquidos. Então, são assuntos interligados. Então, vamos encarar e vamos ver que não é tão difícil assim. Ou seja, vai se repetir a linha de raciocínio é quase a mesma, os cálculos são bem parecidos, então não se desespere. São bastante dados, são bastante informações, mas se você organizá-las na sua cabeça e for se acostumando com elas, não é. Então, se aumentarmos de 10 graus Celsius a temperatura de uma barra de ferro com 100 centímetros de comprimento, essa dimensão aumenta de 0,012 centímetros. Observe a figura. Então ele está dizendo assim, ó, essa aqui é uma barrinha de ferro com 100 centímetros de comprimento. Então, esses 100 centímetros é o comprimento inicial, está indicado aqui no desenho. Essa aqui é a barra, que é esse rosa aqui, meio rosa ou laranja, não sei, é um suporte. Esse cinza aqui é a barra de metal, que é o ferro. Aqui simboliza a chama, e aqui é tipo de um fogãozinho, fogareirinho. Então, ao aquecer essa barrinha de ferro, de comprimento inicial 100 centímetros, essa dimensão vai aumentar. O que é aumentar? O ΔL. De quanto? De 0,012 centímetros. 1 centímetro em 10 milímetros. 0,12 milímetros, né? Deixa quieto, deixa assim. É muito pouco, muito pouquinho que aumenta. 100 centímetros é 1 metro. A milésima parte do centímetro aqui é bem pouco. Qual será o coeficiente de dilatação linear desta barra? E qual o significado desse valor calculado? Então, quais são os dados do problema? Se aumentarmos a temperatura de 10, é o aumento de temperatura. A temperatura com 100 metros de comprimento.
comprimento inicial da barra, 100 centímetros. Essa dimensão aumenta de 0,012 centímetros, aumento de comprimento da barra. Ele quer saber qual será o coeficiente de dilatação linear, isso aqui você tem que calcular. Então ele quer saber qual é o coeficiente de dilatação linear. E a gente quer calcular para quê? Para saber o significado, primeiro para saber o valor numérico. E depois para relacionar o valor numérico com o que está acontecendo aqui nessa figurinha aqui. Vamos para frente. Então, para a gente calcular o alfa, a gente isola ele dessa equação zona aqui da variação de comprimento. Então, a gente viu que variação de comprimento é alfa vezes L0 vezes ΔT. Então, isolando o alfa, nós vamos ter essa equaçãozinha aqui. O ΔL é igual a 0,012 centímetro. Eu pus a unidade aqui para você entender que é centímetro aqui e graus Celsius embaixo. Por isso que o grau Celsius vai ficar a menos 1, porque ele está na parte de baixo aqui, ele está no denominador. Então, essa unidade de cima vai cortar com essa unidade de baixo. Mas vamos continuar. Então, a gente viu ali que o aumento da barra de ferro ia ser 0,012 centímetros. Esse ΔL aqui de cima. E o comprimento inicial era 100 centímetros. E quanto que aumentou a temperatura? 10 graus Celsius. Olha lá, aumentou 10 graus Celsius. Comprimento inicial, 100 centímetros. Então vamos para frente. Fazendo essa conta toda aqui, é como se fosse 0,012 dividido por 1000. 1000 é como se andasse 3 casas para a esquerda aqui, Então, acrescenta 3 zeros. Depois você olha com calma aí, acrescentou 1, 2, dou 3 casas para a esquerda, que seria 1000, seria como se fosse 10 a terceira, sobe para cima, 10 a menos 3. É como se dividisse isso aqui por 1000. 3 casas, anda 3 casas para a esquerda, viu? Então, aqui você vai cortar isso com isso. Mas eu fiz esse exemplo aqui para você perceber que, olha aqui o significado do alfa. É isso aqui que nós vamos interpretar, esse valor. O valor encontrado é o coeficiente de dilatação linear do ferro e tem o seguinte significado. Ocorre uma dilatação de 0,012. Quanto zero tem aqui? 0,00012, são 4 zeros centímetros, para cada centímetro de comprimento da barra e para cada grau Celsius de variação de temperatura, certo? Então está aqui o valor do alfa. Mas podia ser metro? Podia ser metro aqui, metro. Podia ser milímetro? Pode ser milímetro aqui, entendeu? Então, quando aparece grau Celsius a menos 1, essas unidades aqui elas têm que ser iguais aqui, ou metro por metro, ou centímetro por centímetro, ou milímetro por milímetro. Então, a dilatação corresponde aqui o quê? A variação de um comprimento, que é esse comprimento aqui, por uma outra unidade de comprimento, é comprimento por temperatura. Variou tanto, portanto, por uma unidade de temperatura. Então, aqui na equação está dizendo o seguinte, que, analisando essa equação aqui, quem tem maior alfa é que dilata mais, né? Se você for aqui na tabela, por essa equação, quem vai dilatar mais aqui? O chumbo ou o INVAR? Olha a diferença do valor dele. O chumbo é 27 e o INVAR é 2,7. Quem vai dilatar mais? Quem tem valor maior ou quem tem valor menor? Aqui nós temos bastante o que? Metais, né? Metais, que tem concreto, vidro, porcelana e INVAR, que é uma mistura de ferro e níquel, que também é metal, mas a maioria aqui é metal. Então, quem que dilata mais? O chumbo ou o INVAR? Quem tem valor maior. Quem tem valor maior é o chumbo. Então, você vem aqui na equaçãozinha aqui. Quem dilata mais? O chumbo ou o INVAR? O chumbo, porque ele tem um maior valor de coeficiente de dilatação linear. Então, mais uma vez, para reforçar, ao analisarmos essa equação, e compararmos o valor de alfa, 27 vezes 10 a menos 6, para o chumbo, por exemplo, teremos que a cada 1 grau Celsius de aumento de temperatura, haverá um aumento de 27 vezes 10 a menos 6 metros da barra por metro da barra de chumbo. Então, isso a gente já falou ali atrás. Ou também para cada grau Celsius de aumento da temperatura, haverá um aumento de 27 vezes 10 a menos 6 centímetros da barra por centímetro da barra de chumbo, entendeu? Então aqui, pode ser metro, aumento de tantos metros para cada metro da barra, ou aumento de tantos centímetros para cada centímetro da barra. Então, unidade de medida, mesma unidade de medida para cada grau Celsius, ou metro por metro, ou centímetro por centímetro, ou milímetro por milímetro. Então, isso aqui é uma curiosidade, ΔL é igual a alfa é de 0, ΔL é a variação de comprimento final menos inicial, L menos L0, substituindo esse ΔL aqui, nós teremos essa equaçãozinha que vira uma função de primeiro grau,
que é uma reta, é uma curiosidade isso aqui. Então vamos lá para o primeiro exercício resolvido. O comprimento de um fio de alumínio que liga dois postes sucessivos é 100 metros a 20 graus Celsius. Qual o comprimento desse fio a 120 graus Celsius, sabendo que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1? Resolução. Dados. Qual que é o comprimento inicial do fio? 100 metros. Qual que é a temperatura inicial do fio? 20 graus Celsius. Ele quer saber qual é o comprimento desse fio a 120 graus. Então, está aí uma das perguntas. Qual é o comprimento desse fio a 120 graus? Temperatura final, então, seria 120 graus. Qual que é o coeficiente de dilatação linear do fio de alumínio? 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Observe que na equação ΔL igual a alfa vezes L0 vezes ΔT, é preciso calcular a variação da temperatura ΔT. Qual que é a variação? Temperatura final menos a inicial. Variação de temperatura é igual a temperatura final menos a inicial. Temperatura final 120 menos inicial. Qual que é a variação de temperatura? 100 graus. Substitui-se os valores de alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, L0, que é o comprimento inicial, e da variação de temperatura na equação da dilatação linear, que é quem vai ser ΔL. ΔL é igual a 24 vezes 10 a menos 6, L0 100, Δθ 100 também. Como a gente tenta convencê-los que trabalhar com potência de 10 fica bem mais fácil. 10 ao quadrado é a mesma coisa que 100, 10 ao quadrado é a mesma coisa que 100, 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, 10 à quarta. Então, 24 vezes 10 a menos 6 vezes 10 à quarta, 10 a menos 6 vezes 10 à quarta, 10 a menos 2, porque somos expoentes. 10 a menos 6 vezes 10 à quarta, somando os expoentes, 10 a menos 2. Então, 24 vezes 10 a menos 2 é como se o menos 2 fosse ou andar duas casas para a esquerda aqui, ó, como se a vírgula estivesse aqui, e andasse duas casas para a esquerda. Você está aqui, ó, anda uma, duas casas. 24 vezes 10 é menos 2. O menos 2 está te pedindo, ou você anda duas casas para a esquerda aqui, ou você pega o 24 e divide por 100. É o que está dizendo essa expressão. Então, comprimento final, 0,24. Ou variação de comprimento, né? 0,24 metros. O que ele queria saber? Comprimento final. Então, para saber o comprimento final da equação, variação de comprimento é igual a comprimento final menos inicial, isola-se o L, ou seja, L é igual a L0 mais ΔL. Por quê? Eu peguei o L0, passei o L0 para o lado de cá, eu vou ficar com o comprimento final igual a comprimento inicial mais a variação de comprimento. Tem uma lógica, não é? A mesma coisa que saldo de banco. Qual que é o saldo final? O saldo inicial mais a variação do seu saldo no período, para mais ou para menos. Né? Então, o comprimento final é igual ao comprimento inicial mais a variação de comprimento. Substitui-se os valores de L0 e ΔL, assim, L0 100, ΔL 0,24, 100, o comprimento final 100,24 metros. Portanto, o comprimento do fio, a temperatura de 120 graus Celsius é de 100,24 metros. Então, você viu que não é difícil. O importante aqui é que você obedeça a questão das unidades de medida, tanto lá no coeficiente que nós falamos, quanto no metro, aqui graus Celsius, tudo bem. Se for metro aqui, você tem que ir com metro até o fim. Se for centímetro, também tem que obedecer as unidades de medida. E aqui um exercício, o primeiro exercício proposto para você resolver da dilatação linear. Uma chapa de zinco apresenta comprimento de 240 centímetros, olha lá, centímetro agora. A temperatura de 15 graus Celsius, elevando-se a temperatura para 80 graus. Calcule o comprimento final da chapa, dado coeficiente de dilatação linear do zinco, 25 vezes 10 a menos 6. Vamos lá. Então, você resolva essa atividade aqui, fazendo parte das atividades do Google Sala de Aula. Segundo exercício resolvido. Um trilho de ferro com 20 metros de comprimento a 10 graus Celsius é aquecido até atingir 110 graus Celsius, sofrendo um acréscimo de 2,2 centímetros em seu comprimento. Qual é o valor do coeficiente de dilatação linear do ferro? Então, quais são os dados do problema? Comprimento do trilho a 10 graus, 20 metros. Então, é importante você entender que tanto o L0, ele pode em algumas situações aparecer como comprimento inicial, ou quando não é dada temperatura, ou como comprimento do trilho, do fio, da barra, a uma certa temperatura, que é o caso aqui. Então, comprimento do trilho de ferro a 10 graus Celsius, certo? A temperatura inicial, 10 graus Celsius. A temperatura final, 110 graus. Qual que é o aumento, qual que é a variação do comprimento do trilho?
2,2 em 20 metros é pouquinho, né? Qual é o valor do coeficiente de dilatação linear do ferro? Então, é o que ele está perguntando. Quem que é o alvo? Vamos calcular. Transforma o aumento de comprimento de centímetro para metro, utilizando uma regra de 3. Então, aqui começa. Você tem o comprimento do trilho em metro e você tem o aumento do comprimento do trilho em centímetro. Você não pode trabalhar com duas unidades diferentes. Senão vai dar valores absurdos aí de coeficiente, no caso, né? Aqui, ó. Então você tem que ter as unidades, ou você transforma tudo para metro, que é o que nós vamos fazer, ou tudo para centímetro. Então nós vamos transformar tudo para metro. Então, transforma o aumento do comprimento de centímetro para metro, utilizando a regra de 3, 5. 1 centímetro tem 10 a menos 2 metros. 2,2 centímetros vai ter quantos metros? Você multiplica cruzado, né? 2,2 vezes 10 a menos 2. Então, esse x significa que o ΔL seu tem 2,2 vezes 10 a menos 2 metros. Vamos de novo? Então você quer transformar 2,2 centímetro em metro. Então 1 centímetro não tem 10 a menos 2 metros? Sim, 1 centímetro é a centésima parte do metro. E 2,2 centímetros vai ter quantos metros? Só fazer a continha, multiplicar cruzado. Então, a variação de comprimento é 2,2 vezes 10 a menos 2 metros. Observe que na equação ΔL igual a alfa vezes L0 Δθ, é preciso calcular a variação de temperatura. E como o Δθ é igual a θ menos θ0, ou seja, a variação de temperatura igual a temperatura final menos inicial, nós vamos ter 110, que é a temperatura final, menos temperatura inicial, que é 10. Então, a variação de temperatura, 100 graus Celsius. Isola-se o alfa na equação, ΔL igual a alfa, L0, Δθ. Substitui seus valores acima. Então, eu isolei, substituí, né, ó, o valor de ΔL, 2,2 vezes 10 a menos 2. O comprimento inicial é 20, né? Lembra que é metro, metro, metro. Aqui é metro, né? E aqui é graus Celsius. Então, fazendo essa conta aqui, ó, eu transformei em potência de 10 de novo, para facilitar a nossa vida. Então, 2,2 dividido por 2 é 1,1. 10 a menos 2 dividido por 10 a terceira. Eu vou subir esse 10 a terceira. Quando eu subo esse 10 a terceira, ele vai subir negativo, com expoente negativo. Então, eu vou ter 2,2 dividido por 2, 1,1. 10 a menos 2, eu repito ele aqui. Tá? O 10 a menos 3 vai subir, vai mudar o expoente. O expoente era positivo, vai subir, vai ficar negativo. Beleza. Quando tiver uma multiplicação com dois expoentes negativos, eu somo os expoentes. Somando o expoente menos 2 com o expoente menos 3, vou ter expoente menos 5. Então, 1,1 vezes 10 a menos 5 é o resultado do alfa. Então, imagina aqui se você usasse aqui centímetro e usasse metro aqui embaixo. Ia dar um valor absurdo aqui. Ó. Tome cuidado com a questão das unidades de comprimento. Elas não podem ser diferentes. Aqui é a mesma unidade. Ia dar o mesmo valor? Sim, porque se você transforma aqui e aqui, ó, vão ser proporcionais aqui os números, não vai dar o mesmo valor aqui, pode tentar fazer. Aí eu transformei para 10 a menos 6, porque é o que está lá na tabela. Então eu andei uma casa, fica 1,1 vezes 10 a menos 1, 11 vezes 10 a menos 1, né? Quando eu ando uma casa para a direita, eu multiplico por 10 a menos 1, fica 11 vezes 10 a menos 1, vezes 10 a menos 5, fica 10 a menos 6, 11 vezes 10 a menos 1. Portanto, alfa é o valor do coeficiente de dilatação linear do ferro que queríamos encontrar. Aí vem um segundo exercício proposto. Calcule o coeficiente de dilatação linear de um cabo de cobre que, ao ser aquecido de 0 até 80 graus Celsius, sofre uma variação de comprimento de 0,1632 metros, sendo seu comprimento inicial de 120 metros, bem parecido com esse segundo exercício que nós fizemos. Aí vem um exercício da aula Paraná. Eu queria aqui ressaltar a importância de vocês fazerem esse exercício da aula Paraná. Então, essa aula aqui teve esse objetivo de dar esse apoio para vocês. Fazer essa videoaula para reforçar o apoio a vocês nesse conteúdo. Para quem, claro que muitos não tinham visto ainda esse conteúdo, estamos vendo agora. Então, olha lá. Leia as afirmações a seguir a respeito da dilatação térmica dos sólidos e classifique-as em verdadeiros ou falsos. Em seguida, escreva um texto justificando sua escolha. Se houver afirmativas verdadeiras, utilize-as na elaboração do seu texto. Então, vou ler rapidamente, só comentar. Vocês vão tentar fazer. Como o coeficiente de dilatação linear do alumínio é 2,3 vezes 10 a menos 5, uma barra de 1 metro desse material sofre expansão de 23 centímetros ao ser aquecida a 100 graus. Cálculo. Nem eu sei isso aqui, como eu falo para vocês, eu não sou gênio. Então, mentira, a gente sabe sim, mas não quer falar. Então, um metro desse material, ele vai aumentar quanto? Uma barra de 1 metro, aumenta quanto aqui? Ó? Se for aquecida a 100 graus Celsius. Então, isso é uma conta, ó, 10 ao quadrado, 10 a
sobe 10 a menos bar, parará, faça essa conta aqui, não chute, faça a conta. Ele falou assim, se houver afirmativas verdadeiras, utilize na elaboração do seu texto. Então isso aqui, eu vou te adiantar, não é verdadeiro, mas você tem que fazer para mostrar. Então não vá nessa só se for verdadeiro. Como é que você vai saber se é verdadeiro? Então resolva. É cálculo. Coeficiente linear é uma característica de cada substância, a gente viu o que é. É uma grandeza dimensional? Não tem dimensão, não tem unidade de medida? Acabamos de ver, né? Duas barras homogêneas de mesmo comprimento e compostas de uma mesma substância, ao sofrerem a mesma variação de temperatura, tem a mesma variação de comprimento? Fácil, né? Então vai lá, mostra lá, escreva. Isso é bom. Uma vez que uma barra se expande, ela não retorna ao seu comprimento inicial? Será que não? Exercício 2 da aula Paraná, aula 2. O coeficiente de dilatação linear do latão é igual a 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Sabendo disso, analise as afirmações a seguir, classificando cada uma em verdadeira ou falsa. Para cada grau Celsius de aumento na temperatura, uma barra de latão de 1 metro aumenta seu comprimento em 0,0002 metros. Pensa lá. O que nós vimos de coeficiente de dilatação? Nós batemos bastante ali, vimos. É possível responder, né? Uma barra de latão de 1 metro de comprimento dilatará e aumentará seu comprimento para 1,2 metros quando for aquecida de 10 para 20? Faça a continha. Será que aumenta isso aqui mesmo? 1 metro vai aumentar 0,2 metros só de 10 para 20 graus Celsius? Faça a conta, não é difícil, né? Faça a conta. Então, para você classificar como verdadeiro ou falso, de preferência, faça do jeito que eu mostrei ali em cima. Demonstre de alguma forma. Ah, sim, não. Não, mas demonstra, né? Duas barras de latão de comprimentos diferentes dilatarão a mesma quantidade se suas temperaturas forem aumentadas em valores iguais. O que é comprimentos diferentes? São comprimentos iniciais diferentes, né? O que nós vimos lá? Para mesmo comprimentos iniciais, tudo bem, mas se for comprimentos iniciais diferentes, elas vão aumentar? O comprimento... a variação de comprimento vai ser a mesma, né? Proporcionalmente. Então, para você pensar. Duas barras de latão de mesmo comprimento têm temperaturas bem diferentes. Aquecendo-as de modo que o aumento de temperatura seja o mesmo para as duas barras, as dilatações sofridas por elas serão iguais, ou seja, terão depois aquecidas comprimentos iguais, né? Elas têm mesmo comprimento, temperaturas bem diferentes. Então você aquece elas com a mesma intensidade, mas elas estão a temperaturas diferentes. As dilatações serão as mesmas. Então aqui estão as equaçõezinhas para você pensar e resolver. Aí vem o terceiro probleminha da aula Paraná e último. A figura a seguir representa uma lâmina metálica composta de latão e aço. O coeficiente de dilatação linear do aço é menor que o coeficiente de dilatação linear do latão, aço e latão. A temperatura ambiente, a lâmina está na posição horizontal indicada na figura. Faça um desenho da lâmina bimetálica de latão e aço se ela sofrer um aumento de temperatura. Então a gente viu ali o que acontece com uma lâmina bimetálica. Quem que vai dilatar mais? Quem tem o coeficiente de dilatação maior ou menor? Está escrito aqui, quem tem menor é o aço, quem tem maior é o latão. Vê, faça o desenho. Considere que a lâmina seja novamente colocada à temperatura ambiente, faça um desenho da lâmina bimetálica se ela for submetida a uma diminuição de temperatura. Justifique seu desenho. Quanto maior o coeficiente de dilatação, maior a dilatação e maior é a contração. Essa é a dica, ok? Obrigado, valeu, gente.